Sim, existem portais na astrologia tradicional. Hoje eu vou matar a curiosidade de vocês aí que me perguntaram. Eu citei esse tema no vídeo que eu fiz sobre o eclipse híbrido do dia 20 de abril de 2023 e aí muitas pessoas me pediram para falar o que significa, né, portais. Então fica aqui comigo no vídeo até o final que você não vai se arrepender, porque esse é um dos temas que inclusive os astrólogos contemporâneos de linha tradicional não citam muito, porque ele faz parte da astrologia mundana ou mundial, que não é tão popular assim, né? A gente tem a astrologia natal como a mais popular. Mas fica aqui comigo. Se você chegou aqui e tá boiando, não tá entendendo nada do que eu tô falando, eu sou Ana Rodrigues e o canal é Astrologia Clássica, e aqui eu sempre abordo a astrologia do ponto de vista tradicional, do ponto de vista clássico. Aqui no canal tenho vídeos semanais para entendimento do clima dos dias da semana e tenho temas diversos, vídeos com temas diversos, sobre viagem a gente falou, sobre já casamento, riqueza, tem vários vídeos aí, né? É só você acompanhar, tem as previsões para o ano, dos eclipses também. Mas se você quiser se tornar membro, é um valor baratinho, é um dos mais baratos que tem e vai ter mais um vídeo exclusivo para os membros. Toda semana eu posto um vídeo exclusivo e nós estamos trabalhando ali na playlist sobre o tema da anatomia humana, saúde, vitalidade, então tem sido um trabalho bem legal. Porque eu pego esse material de curso que eu tenho lá na minha plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Nesse tema da saúde, por exemplo, eu estou compartilhando algumas pitadinhas do curso para vocês terem uma ideia de como é o conteúdo do curso, mas tem muito mais. Temos cursos lá de formação e os complementares. Para quem já é formado, já conhece astrologia, já trabalha, acessa a plataforma, aí você vai ter todos os cursos ali, pode escolher aí do seu interesse e estudar no seu tempo livre, aí se programar para estudar, tá bom? Então é isso, aproveite e se inscreva. O canal é grátis, né? Não cobra nada, não custa nada. Acompanha no Item Comunidade que eu tenho postado algumas coisas. Vamos lá, gente. Por que eu falei dos portais? Falei de portais porque no eclipse do dia 20 tinha várias linhas de estudos, né? Falando sobre o eclipse. A mais óbvia era o pessoal da astronomia que sempre fala, sempre transmite nos seus canais, né, o eclipse ao vivo. Aí a gente teve também os astrólogos falando, os astrólogos de linha moderna, de linha tradicional. Tivemos vídeos, posts aí nas redes sociais. Sempre que há eclipse tem bastante movimento, né, em postagens. E uma terceira linha que não é propriamente astrólogo, nem astrônomo, que era o pessoal mais ligado a linhas de estudos espiritualistas, pegando escolas mais iniciáticas, por exemplo, né? E eu vi algumas postagens desse pessoal citando o eclipse como portal. E aí eu falei no vídeo que, do ponto de vista da astrologia tradicional, eclipses não são portais, não são nem recomendados para fazer rituais, de qualquer tipo de rituais, inícios, né? Porque quando ocorre um eclipse, os luminares estão juntos aos nodos lunares. E os nodos lunares, na astrologia tradicional, eles têm um tema mais desafiador. Então, aqui na seção comunidades, na abinha comunidades, eu postei essa semana, é o primeiro post, acessa lá, um trecho do Vettius Valens, da antologia do Vettius Valens, onde ele cita, num sentido eletivo, escolha de momento quando a Lua está conjunto ao nó do norte. Então, leia ali para você entender, ter uma ideia mais ou menos do que é esse pensamento sobre os nodos, né? Leve em consideração que ele viveu no século II, então a linguagem dele que ele cita lá, né, como exemplo, tal, tem relação com o século II, tá, gente? Tem que transportar isso para o mundo atual, certo? Mas, então, eclipses não são portais do ponto de vista da astrologia tradicional. Então eu citei que há portais, né, que era bem falado na astrologia árabe, né? Na verdade, vamos lá, vou explicar para vocês aqui o que é. Esse tema de portal, ele é citado no ramo da astrologia mundana ou astrologia mundial, principalmente no período medieval, ali início da Idade Média. A gente tem a astrologia tradicional dividida em, assim, ela não é tão dividida, né, mas a gente separa mais ou menos de acordo com a história da humanidade para entender, porque tem que entender o contexto cultural, político que tem por trás. Então a gente tem uma fase inicial da Mesopotâmia, que influenciou fortemente a astrologia do período grego, que a gente chama de astrologia helenística. Depois cai o Império Romano, o mundo árabe, a gente fala mundo árabe, mas era mais persa, né, do que árabe. Ressurgiu a astrologia, começou a trabalhar bastante com a astrologia,
E depois a gente tem a fase medieval europeia e a renascentista também. Ali termina o que a gente chama de astrologia tradicional, cai no limbo, né? Na verdade, a gente tem a continuidade, mas ela não fica mais tão popular. E renasce depois com o movimento teosófico que dá base para a astrologia moderna. Então, tem muito material da astrologia tradicional que ficou parado, estagnado, tem coisa sendo traduzida hoje. Então, assim, tem sido uma descoberta grande, porque tem muito material, gente, muita técnica, muito estudo. É amplo, muito amplo. A astrologia tradicional, ela é recheada de estudos. Então, você pode ir bem a fundo no que é astrologia mesmo, né? Então, esse tema de portais, ele é citado na astrologia desse período pelos astrólogos principais. O Machalá, quem estuda astrologia tradicional conhece, já ouviu falar do Machalá, impossível não ter ouvido. Machalá foi um astrólogo que participou, inclusive, da elaboração da carta, né, para a fundação de Bagdá. Ele era bem jovem na época. Machalá fala de portais, o Al-Kindi, o Mar al-Tabari, que também é conhecido como o Mar de Tiberíades. O Hermano de Caríntia também cita a ideia dos portais. A Caríntia é uma região que hoje faz parte, né, é um espaço da Áustria. Naquela época pertencia ao Carlos Magno, né, no início da Idade Média. Então, todos eles citam e mais alguns. Então, esse tema não é um tema desconhecido, né, daquela época, ele era bem falado. Para que servia, assim, esse estudo de abertura de portais? Ele tinha duas funções, dois objetivos principais. Um primeiro ligado a contexto da natureza e um outro um pouco mais espiritualista. Esse do contexto da natureza era para prever chuvas de monções. Então, como a gente está falando da Ásia ali, né, os astrólogos proeminentes eram do que hoje é o Iraque, o Irã, né? Então, naquela região tem as chuvas de monções, por questão da temperatura das regiões do continente em comparação à temperatura do Oceano Índico. Chove muito, muito mesmo, assim, são chuvas pesadas em determinadas épocas, ou então secas, assim, super severas, né? Então, eles usavam a abertura de portais, né, para entender, porque na astrologia mundial a gente não estuda só assuntos ligados à cultura, né, socioculturais e políticas, né? Estudamos também as questões do clima, assuntos, né, atmosféricos. O Ptolomeu, por exemplo, na fase da Grécia, estudava a formação das nuvens, né? Formato das nuvens, estudava arco-íris, por exemplo, aquele halo que forma em volta da Lua. Então, naquela época, esse contexto mais geográfico, né? Entendimento dos assuntos meteorológicos, fazia parte desse composto que era astrologia e astronomia meio junto, né? Assim, uma coisa muito junta ali, né? Hoje a gente tem tudo isso bem separadinho, mas naquela época era tudo junto. Então, um dos objetivos dos portais era esse, entender efeitos atmosféricos ligados às monções, né? O outro, que tem uma visão mais espiritualista, é citado pelo Umar al-Tabari. O Umar al-Tabari cita que um portal, é o entendimento de uma fluência de uma energia, né, espiritual para o mundo terreno. Então, como que acontecem os portais? Eles são graduados, né? Existem vários tipos de portais, mas o mais forte, por exemplo, é o que liga um planeta superior a um planeta inferior. O que é um planeta superior? Lembra que na astrologia a gente usa o modelo geocêntrico, não é para negar a ciência, mas é porque nós estamos na Terra, então faz mais sentido você observar o céu do ponto de vista da Terra, né, para configurar o mapa. E aí, naquela época, era o modelo utilizado por todos, ciência e astrologia, né, de maneira geral, mas enfim, superior e inferior, no sentido de o espírito, né, o potencial espiritual ser a expressão dos planetas superiores, Marte, Júpiter e Saturno, tá? E eles, para se expressarem na Terra, precisariam de um corpo mais denso, que era a expressão, então, de Mercúrio, Vênus e dos luminares, Sol e Lua. Então, o Umar al-Tabari, ele cita os portais para entendimento de contexto geral ligado à humanidade, né? Ligado às questões socioculturais, políticas, o avanço do homem mesmo para assuntos do mundo, né? Que eu acho que vai mais ou menos na linha que hoje o pessoal da espiritualidade cita como portal, que é um influxo, né, de um potencial espiritual para o ser humano, no sentido de ampliar a consciência, de lidar com questões melhores no mundo, né?
Então, é mais ou menos nessa linha. O Mário Altabari, então, vai mais por esse viés, tá? Então, o principal tipo de portal, a gente pode chamar de um grande portal, ele tem a ver com a relação de um planeta superior com o inferior que tem domicílio oposto. Como assim? Marte e Vênus, por exemplo. Olha, Marte rege o signo de Áries, Vênus rege o oposto Libra. Marte rege o Escorpião e Vênus rege Touro. Então, Escorpião e Touro estão opostos, né, na dinâmica do zodíaco. Mercúrio e Júpiter. Mercúrio rege Gêmeos, Júpiter Sagitário. Mercúrio rege Virgem, Júpiter Peixes. Sol rege o Leão, Saturno rege Aquário, Lua rege Câncer, Saturno rege Capricórnio, tá? Então, quando há uma conjunção entre planetas que têm domicílios opostos, a gente tem um grande portal. Mas não é sempre, não é no mapa natal, não é técnica de astrologia natal, tá? É quando nós estamos analisando o mapa de lunação, que é o mapa do início, né, do ciclo lunar, quando Sol e Lua estão conjuntos, desde que não estejam conjuntos ao nodo e que não seja um eclipse. Então, quando eles estão conjuntos, temos uma lunação. Nessa lunação, geralmente a gente abre o mapa da lunação para a capital do país, vai ter um mapa composto de todos os elementos, casas, planetas, aspectos e tudo mais. Então você vai observar nessa carta se há uma conjunção entre um planeta superior e um inferior que tenham domicílios opostos. Então tem que ser Vênus e Marte, Júpiter e Mercúrio, Sol com Saturno ou Lua com Saturno. Não pode ser Vênus com Mercúrio, Marte com Júpiter, não pode trocar, tem que ser com os que têm domicílios opostos, tá? Então a gente diz que esse tipo de portal, onde há uma conjunção no mapa da lunação entre planetas com domicílios opostos, é o grande portal. Aí nós temos um outro portal, outro tipo de portal que é citado pelo astrólogo Alquinde, que aí entra a Lua na jogada. Então é assim, a Lua faz uma espécie de transferência da luz entre um planeta superior e um inferior. Quem estuda astrologia tradicional também sabe que é uma transferência, uma translação de luz, né? Então assim, a Lua vai se aplicar primeiro a um desse planeta, aí quando ela está se afastando, ela começa a se aplicar ao outro. Então imagina assim, a Lua teve um aspecto com Vênus, e aí ela está se afastando de Vênus, passou do ponto exato do aspecto, está se afastando e ao mesmo tempo ela está se aplicando a um aspecto a Marte. Então a Lua faz essa transferência de luz entre Marte e Vênus, porque eles não estão em aspecto diretamente. Então a Lua faz uma espécie de conexão, né? Ela transfere a luz de um para a luz do outro, né? Esse é o tipo de portal com potencial médio, porque tem uma interferência da Lua, né? É geralmente mais usado mesmo para se trabalhar com a previsão das chuvas de monções, quando tem esse terceiro fator, né? E tem um outro tipo de portal, esse já tem uma influência um pouco menor, a gente pode chamar de um portal menor, que no mapa da lunação, sempre portais são para mapas de lunações. Esses três tipos que eu tô falando é do mapa da lunação, tá? Conjunção Sol e Lua, que dá início ao ciclo lunar Lua Nova, tá? Esse terceiro tipo de portal, ele envolve o regente da casa 1 com o regente da casa 7. Então aqui já não pega um planeta superior e um inferior. Ele pega um regente da casa 1, que pode ser qualquer planeta, em conjunção ao regente da casa 7. É citado também por alguns astrólogos daquele período. Também vai servir para um entendimento mais material, né, da vida mais ligada à natureza, eventos atmosféricos e esse fator das chuvas que eu falei para vocês, tá? Então, gente, a gente pode graduar os portais em um grande portal, um portal médio e um portal menor, né? Um grande portal, que é uma conjunção direta entre uns planetas inferiores e superiores com domicílios opostos, ele é que tem um potencial mais ligado a essa questão mais espiritual, né? A expressão do mundo espiritual no mundo terreno, né? De alguma forma, certo, gente? E não entraram muito em detalhes se, além da conjunção, pode haver um aspecto, né? Mas a gente tem
a conjunção do ponto de vista tradicional como se fosse uma coisa corpórea mesmo, então ela sempre vai ter um efeito maior. Então, se de alguma maneira tiver Marte em sextil com Vênus no mapa da alunação, ou Marte em trígono Vênus, né, dessa maneira, ou com a mesma correndo Mercúrio com Júpiter, Sol Saturno, Lua Saturno, a gente vai poder entender também como uma espécie de portal, mas não tem muita clareza, né, sobre aspectos, mais conjunções mesmo, certo? Bom, gente, então portais, do ponto de vista da astrologia tradicional, é isso. É um assunto voltado para o ramo da astrologia mundial ou mundana. A astrologia tradicional é dividida em ramos. Tem o ramo da astrologia natal, que é bem popular, da horária, da eletiva, da mundana. Tem até um ramo de astrologia mágica, né? Nesse período medieval, confecção de talismã, astrologia médica, ok? E coloca aí nos comentários se isso te surpreende, se você atendeu às suas expectativas, se você está muito surpreso com essa ideia de portal, se é isso que você estava esperando, se achou que era alguma outra coisa muito diferente, coloca aí nos comentários, é bem legal ler a opinião de vocês, saber o que vocês pensam. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou do vídeo, compartilha também com seus amigos para me ajudar a divulgar o canal. E não esqueça de se inscrever no canal, se tornar membro. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Até o nosso próximo vídeo. Então, até mais.